perfil de hoje eu estou conversando com a bailarina e coreógrafa Sueli Guerra. Sueli, aonde o balé clássico e o balé contemporâneo se encontram, já que são linguagens bastante diferentes uma da outra? Se é que se encontram. Essa é uma pergunta difícil, eu acho que é uma pergunta individual. No sentido de que, para mim, para artista que eu tenho, eu acho que eles se encontram em caminhos técnicos, eu acho que eles se encontram na formação da estrutura corpórea. Eu acho que eles não precisam se encontrar na criação coreográfica, mas eu acho que eles deveriam se encontrar na disciplina. Então, eu acho que eles podem se encontrar, mas acho que depende do artista para fazer esse encontro. A pessoa precisa começar a estudar balé muito cedo para poder ser uma profissional competente, enfim. Senão ela precisa tirar uns anos de atraso e ela vai ter que, vamos dizer, como geralmente acontece com a música, ela precisa seguir. Mas é possível, por exemplo, dentro do balé contemporâneo, você não começar tão cedo? É possível porque vai depender do corpo, né? O fundamental, que é o corpo daquele indivíduo, né? O quanto ele é disponível e possível para isso. É possível porque tem outras questões que estão em grau de importância. Talvez você não precise ter uma perna tão alta que você desenvolva tecnicamente com balé, ali forçando, alongando, mas talvez você não precise dessa perna tão alta para você se expressar em dança contemporânea. Você tem outros veículos para isso. É possível porque o contemporâneo te dá outros caminhos espaciais, né? Tem a coisa da utilização do chão, a utilização do peso, que é muito em contraponto do balé, né? A gente usa muito o chão, a gente usa muito a presença. Então, acho que esses e outros tantos pontos que não dá nem tempo de falar todos aqui, eles são todos no mesmo grau de importância. E aí isso permite que você seja um artista que possa se expressar, não precisando de todas as ferramentas juntas, mas tendo algumas ferramentas, né? O balé contemporâneo também prioriza muito a questão do improviso. A improvisação é um item valoroso nesse contexto. E como é que funciona esse improvisar para não extrapolar, para não sair da medida? De novo, isso é de cada um. Eu acho que o improviso é uma técnica de criação. Para mim, o improviso ele me serve como pesquisa, como lugar de pesquisa. E eu falo isso com os meus alunos de teatro. Eu uso isso, é uma técnica teatral também. Mas tem uma hora que aquele improviso todo tem que dar em algum lugar. Então, você tem que saber as suas metas, o que você quer falar, com que ferramenta você quer falar e amarrar aquele momento. Não pode ser gratuito, é isso? Não pode, à toa, né? Não vai estar ali, vai ficar improvisando para sempre. A obra artística, ela se esvai, ela se perde. A não ser que isso esteja na proposta inicial daquele artista. Eu vou fazer uma performance onde eu estou livre e tudo que acontece comigo depende do outro, depende do público que me vê, ou depende do espaço, o espaço é mutável. Aí você está fazendo isso dentro da proposta. Ainda assim, eu acho que você tem um fio condutor que é dramatúrgico, ou é de células, né, físicas, coreográficas, que vai te dar um cerne, porque é totalmente aberto. E no coletivo deve ser mais complexo. Precisa ter alguma coisa delineando, costurando aquela ideia. Senão fica todo mundo fazendo o que achar que deve e ninguém se encontra em momento nenhum, né? Mas isso é muito interessante porque a ideia de dramaturgia na dança é uma ideia recente. E isso veio muito a partir dessa dança contemporânea e desse lugar de você improvisar, você não pode ficar improvisando para sempre, não, tem que ter um fio condutor. O que é esse fio condutor na dança? Eu chamo de dramaturgia, o que eu quero falar sobre... E aí a gente está criando, acho, nesse momento, e está se afirmando nesse momento, a ideia de dramaturgia na dança, né? Eu acho que esses elementos são os contribuintes para que esse dramaturgo de dança exista. Até porque o balé, como você falou, o contemporâneo, ele trabalha com temas, não é assim? Vocês normalmente começam por um tema, não é isso? E desenvolvem aquele tema dentro da dança. É isso mesmo? Não necessariamente começa por um tema, mas eu acho que se tem uma preocupação maior com o que se vai dizer. O que eu quero dizer? Às vezes você pode começar só com
com a expressão, com a sensação. Um dos meus espetáculos da companhia é o Batuque Contemporâneo. Muito bom. Que aí Excelente. tem o Batuquinho, que é a versão infantil dele. Esse eu não conheço. O Batuquinho eu não conheço. O Batuquinho, meu filho, que é o protagonista dele. Ah, é? A história Esse do eu não Menino conheço. Antônio. É muito lindo. É um infantil, porque eu acho que a gente não tem dança para criança também. Então, eu tô nesse lugar, tô nessa batalha. Ele partiu da ideia da sonoridade com a corporidade, somente. Eu não tinha... A minha dramaturgia estava em cima dessas duas ferramentas, diferente de outros espetáculos que eu... Depois que eu fui mãe, eu quis fazer um espetáculo que chama Pequenas Peças, que era sobre o universo feminino, da maternidade, da mulher como esposa, mulher como... E aí fui buscar beber lá nas águas da Clarice Lispector, que Foi eu amo. ótimo. E aí você uniu ainda por cima o item literatura, que entrou nessa história. Mas isso que é uma também pegada não é minha. comum, né? Não, mas isso é uma pegada minha. Tua, né? Eu adoro. E funcionou. Funcionou. A grande maioria dos meus trabalhos na companhia tem uma pesquisa com a literatura por baixo. Mesmo esse solo, que é uma novidade, o Delicadeza, ele partiu da ideia da Dama das Camélias, do momento final da Dama das Camélias. Assim, foi a primeira ideia, e depois ele virou Delicadeza, porque virou um pouco a Sueli, porque virou um pouco, né, assim, partiu para outros lugares. Mas eu tenho uma necessidade... Eu gosto de ler, eu gosto de literatura e eu quero contar uma história. E isso prova que as artes podem se encontrar e devem se encontrar. É isso que eu mais falo. do que podem, mais do que devem, devem, né? Isso é possível acontecer, né? A gente não precisa ter um olhar só disso ou só daquilo. A gente pode intercambiar linguagens e as coisas funcionam, né? Pode e deve, né? E deve, né? No balé contemporâneo, também voltando à questão do balé contemporâneo, o artista é mais livre, como você disse, ele precisa trazê-lo para a cena, digamos assim, de uma forma mais intensa. Isso significa que esse bailarino, esse artista, além de cuidar do corpo dele, ele precisa estar mais antenado com o mundo, com a vida, porque se ele não souber o que dizer, aquele lugar não é para ele. Com certeza, com certeza. A minha escolha, e eu acho que isso cada vez é mais presente, mas a minha escolha na companhia, ela não passa só por aquele corpo que dança. Com certeza não passa. Quem é aquela pessoa, o que lhe interessa na vida, o que lhe interessa de cultura, o que lhe interessa, de como ela está no mundo, o que ela pensa. Eu acho que isso tudo faz muita diferença na cena. Muita, muita. O que o artista pensa enquanto pessoa, enquanto ser humano, dentro desse momento que está vivendo, 2017, sociedade, política, história, isso tem um peso e é para ter. E isso aparece, isso se reflete naquela dança, naquele momento. Totalmente, em como ele se expressa, que material ele quer se expressar. Não tem como a gente estar vivendo o que a gente está vivendo e a gente pensar só num romance. Né? Então, aquele corpo que está vivendo essa luta, essa correria, o que a gente está vivendo agora, corre para cá, corre para lá, tem 3 empregos, e o momento político, e o momento social, e você... Isso está no seu corpo, você carrega isso com você. Né? Você não tem mais... só uma qualidade de dança, uma qualidade de corpo. Isso me afeta. Afeta o meu corpo. Então, a consequência disso é que no meu improviso isso vai afetar o meu resultado. E é daí que as coisas brotam. Eu uso muito assim, nesse lugar. Os bailarinos que trabalham comigo, eles são artistas criadores, assim. E como você os escolhe? Qual o critério de seleção para trabalhar com você? Olha, eu me apaixono pelo artista que está por trás do artista. Que às vezes eu não tenho só bailarinos exímios com técnicas incríveis e com acrobacias maravilhosas. Isso me encanta. Mas se por trás disso não tiver uma pessoa com carisma, com um olhar, com uma presença, com uma atitude, é difícil falar isso, mas com uma índole, porque eu acho que você não tem mais hoje, principalmente hoje em dia, como separar quem você é de quem entra com você em cena. Do que você faz, na verdade, do que você né? faz. É isso mesmo, assim. Agora a gente vai estreamos Solteira, Casada, Viúva, Divorciada, que é um espetáculo de teatro que eu faço direção de movimento. A nossa estreia foi uma comoção, porque dentro desse trabalho tem os artistas em excelência, todos, eu acho, cenário, figurino, luz, a Estela Maria Rodrigues, que é a protagonista e tal, mas tem as pessoas que estão ali envolvidas, que são profissionais de qualidade, com índole, que se amam, que se respeitam, que esse lugar da pessoa, ele vai para a cena, sabe? Então, a qualidade de ser humano, eu acho que influencia. Não dá para ter
porque tem as histórias antigas, né, dos balés clássicos. Ah, tem a fofoca, joga o preguinho dentro da sapatilha para o outro se machucar e antes de entrar no lugar dele. Tem essas lendas que não são tão lendas assim, mas que é de um passado, né, e que na dança e na arte não dá para ter, sabe? Essa pessoa que ela é mais ou menos, né, que ela está mais preocupada com o outro do que com o que ela tem para dizer, ela não vai fazer um trabalho que atinja todo mundo, porque ela não está plena, né? Ela não está ali repleta de... E se ela for essa pessoa que você disse que procura, talvez ela não tenha técnica 100%, mas ela pode conseguir isso. Seria isso? Seria, exatamente. Ela pode não chegar com 100% de técnica, mas ter esse artista por trás. Eu tenho bailarinos super diferentes, com técnicas diferentes, com histórias de vidas diferentes. A Olivia, que trabalha comigo, começou com sapateado. Depois é que ela foi para outros lugares e é atriz, né? Aí o Ednei é um super bailarino de contemporâneo, domina tudo e tal, e é ator também, mas não teve tanta base no balé clássico, né? Aí tem super balé clássico no corpo, mas esse mix de pessoas, ele dá certo porque todos eles têm uma arte verdadeiramente por trás dele, pensamento de artista, sabe? São inquietos e Mary já está indo para o mestrado, é uma inquietude do artista mesmo, né? Da pesquisa, do individual, que vai para o coletivo e vai para a cena e atinge a plateia. E que move, né, o espetáculo, faz acontecer. Aí você comunica, e as pessoas falam, nossa, seus bailarinos são tão carismáticos, vocês são tão... As pessoas não têm palavras, vocês são tão... Mas eu acho que é isso, sabe? Esse lugar do ser humano ser bacana, ser inteiro, sabe? Estar íntegro naquilo e ser íntegro, né? Essa junção acontece e aparece. E isso faz aí toda aparece. A diferença. Com certeza, concordo com você. A questão dos temas, como é que funciona isso para você? Já que os trabalhos são mais, ou na sua maioria, temáticos. Esses temas acontecem de que jeito para você? Olha, eu não procuro nada, eu não procuro muito as coisas, não. É engraçado isso. A Olivia que fala, se deixar a Sueli quieta 15 minutos, ela bola uns 200 espetáculos. Se eu estiver de bobeira, eu vou olhar e falo assim, aquele laranja, quem começou com laranja? Será que Matisse usa muito laranja? Aí eu vou na pintura, eu vou não sei o que, porque eu tenho essa curiosidade natural. Eu acho que, no meu caso, acompanha a vida e essa coisa, eu sou inquieta. Essa coisa. Então, assim, meu primeiro espetáculo da companhia era em cima de poesia. Eu falei assim, eu tenho que fazer um duo, mas eu falei, como assim? São duas pessoas, as pessoas não falam mais poesia, e se elas conversassem com poesia? E se eu tirasse a poesia e deixasse a poesia no corpo? As coisas vão aparecendo, assim. Aí depois eu fui fazer Jangada de Pedra, que é uma obra que eu fiz inspirada no Saramago, no livro do Saramago. Que é uma história linda, que que a Península Ibérica se separa e as pessoas que sobraram ali, são 5 pessoas, acham o verdadeiro sentido da vida delas. Né? Eu fiz isso em dança, e é isso. Aí depois eu fui mãe, aí aquele universo da Clarice me tomou conta, né? Tomou conta, e eu falei, não, tem que falar dessas diferentes mulheres da Clarice, que existem em mim agora, né? Então... É um pouco da tua realidade, daquele teu momento que vai acontecendo e você vai juntando as coisas. Acho que como eu tô no mundo. Como você está vendo o mundo naquele momento. Vem sugestões da galera, da companhia? É um movimento coletivo essa criação também? A criação, sim. O tema, geralmente, sou eu que... eu começo... Eu comecei esse ano querendo ir para o Nordeste. Eu quero falar de Suassuna, tô querendo. Ainda não consegui começar nada, porque foi a estreia do meu solo, e eu estava muito envolvida com isso, e essas estreias todas de teatro não deu. Mas eu tô muito, sabe, Graciliano, muito Suassuna, tô muito querendo voltar para esse interior, para essa terra, para essa casinha, para essa família religiosa, para esse pai de Cícero. Tô muito querendo namorar esse lugar. Que eu acho que é um retorno, porque o mundo tá tão... que eu acho que eu tô querendo voltar ali pro interior, sabe? Eu acho que é uma sensação de querer voltar pro interior, assim. E aí eu chego com o assunto. Aí depois a companhia que eu começa a criar junto, vamos dizer. Aí começa. Aí eu sugiro livros, a gente pode ver filmes, eu trago frases coreográficas, estimulo, aí eles compõem outras frases e assim a gente vai fazendo um trabalho de criação mesmo, né? Existe uma técnica
dentro do balé contemporâneo, por exemplo, no balé clássico nós sabemos, evidente, ele é feito de técnicas, de passos que você aprende, que você decora e que você exercita e tal. Como o balé contemporâneo vem da pós-modernidade, vem desse olhar, dessa novidade, que começou lá pelos anos 60 nos Estados Unidos, mais ou menos isso. Aqui foi Isabella Duncan, mais ou menos, que começou essa onda, não foi? E que, vamos dizer, que trouxe uma ideia, assim, não foi? A partir dela? Isadora Duncan foi, enfim, né? Foi por ela que a coisa mais ou menos começou, aqui no Brasil, que eu quero dizer. Não, aqui, aqui, olha, eu acho que a gente teve um movimento de dança moderna que veio com Dona Lourdes Bastos, anterior a isso, ao que nós estamos falando. Anterior a ela. Que eu acho que abriu um pouco o negócio, né? E eu acho que a junção também da dança com o teatro, porque você falou dos Estados Unidos nos anos 60, 70, tem esse movimento dos viewpoints, né? Do Judas Arts. Eu acho que nesse lugar que essas técnicas, que também servem ao teatro, foram abrindo espaço à técnica de performance, caminhos para técnicas de performance, né? Dessa dança contemporânea veio um pouco desse movimento de libertação. Que acompanhou um movimento romper com aquela coisa de libertação do mundo, né? Que os anos 70 foi uma... E daquela rigidez, digamos assim, ou daquela performance que o balé clássico exige. E aí eu te pergunto, existe técnica que é desenvolvida dentro do balé contemporâneo para a pessoa, para aquele artista se considerar um bailarino contemporâneo, daquele tipo de formação? Você vai responder também no próximo bloco. Nós já estamos terminando esse bloco, desse papo maravilhoso, que você não vai perder, porque eu volto já já com mais Sueli Guerra para você aqui no Perfil. É rapidinho.